Agora perguntando um pouco daqui do presente para o futuro, como que você enxerga o profissional aí de PR, que talvez, né, na verdade na Loures nem é o Prigiton, né? Como você enxerga esse profissional hoje, né? O que que ele tem, você falou que já tem que estar atento, mas o que que ele tem que estar mais atento ali? O que que ele pode colocar em prática no dia a dia para melhorar a sua rotina? Isso você pode falar baseado no que você já faz no seu dia a dia ou baseado no que você enxerga, né, como se fosse um olhar terceiro, assim, de mercado. Assim como eu comentei, tem alguns fatores assim que não mudam, né? Então, o profissional ele tem que estar bem atualizado, ele tem que ter um ótimo texto, ter uma boa relação interpessoal. Hoje em dia também não tem como não falar das soft skills, né? Não adianta você ser um profissional habilidoso, com várias Muito técnico, mas não tem a muito questão. técnico, mas não tem soft skills, né? Uhum. E aí porque o profissional de comunicação, ele vai falar vai ter ali interlocução com várias interfaces, seja dentro da empresa, seja com o cliente. Então, precisa ter flexibilidade, e tudo isso tá relacionado a essas soft skills. Então, cada vez mais, um profissional também multidisciplinar, como eu expliquei, Versátil, né? assim. E versátil. Não adianta ficar preso só na caixinha, eu sou dessa formação. Não, você tem que buscar outras referências, entender que tudo hoje converge, né? O PR offline com o digital, então você precisa também buscar cada vez mais conhecimentos de ferramenta digital. Não adianta mais, não tem mais esse profissional totalmente offline, não existe. Uhum. Né? O profissional digital, e é o caminho, é o que eu enxergo, para onde vai as relações públicas, ela vai para esse caminho, a comunicação está muito digital. Então não adianta falar, putz, eu não sei fazer Não gosto. Twitter, eu não gosto de fazer LinkedIn. Não adianta, você não vai conseguir muito caminhar dentro dessa área, assim. Às vezes você vai até achar um nicho e vai ficar ali. Mas se você quiser expandir e crescer na profissão, você vai ter que se reinventar e saber que hoje a profissão de comunicação ela vai muito além, né? Não dá para você ficar presa ali só é um PR tradicional. Não, você tem que buscar outras fontes, outras referências. E assim, sendo bem prática, como eu comentei, né? Estudar sempre, procurar cursos, línguas também, né? O inglês hoje não tem como, porque as Uhum. empresas estão cada vez, né? Mas você tem clientes, você está numa agência, hoje você tem um cliente que não tem uma necessidade, que às vezes é do Brasil, mas entra um cliente, às vezes, que vai ter uma interface que fica nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, e aí às vezes você perde uma baita oportunidade de atender o cliente porque você não tem uma outra língua. Então, assim, tem que estudar bastante, né? Uhum. Como qualquer profissão, acho que tá sempre se atualizando e buscando referências. O caso do inglês, por exemplo, que, sei lá, há 10 anos era visto como um diferencial ali no currículo e tal, hoje basicamente é obrigatório em todo lugar. Por mais que você Exatamente. não exerça 95, 96% do tempo, pode acontecer igual você falou, né? Do nada, entre aspas, né? Chega um cliente ali de fora, você tem potencial de aumentar enfim, o FII ali, o tamanho da agência, e aí perde Você perde porque você oportunidade. não tem um profissional ali dentro que tem esse conhecimento, né? E eu Exatamente. achei muito interessante que você trouxe isso aqui do profissional da comunicação, que parece meio óbvio, né? Precisa ter uma boa relação interpessoal e tal, ter boas relações. Mas é um desafio cada vez maior dentro do mundo cada vez mais digital, com a inteligência artificial e tudo mais, você desenvolver esse lado de empatia, de qualidade de relacionamento, né? Exato. Então, isso não pode ficar de lado, né? Por mais que a gente esteja cada vez mais ali no virtual e tal, não pode Isso. esquecer desse lado mais humano, né? Exatamente. E dentro da própria agência, assim, hoje o profissional que trabalha em uma agência de comunicação, ele tem uma vantagem, assim, eu enxergo, em relação a profissionais que estão no mercado super bem, tal, numa empresa dentro do corporativo, que é muito essa troca. Você não pode esquecer, porque às vezes o dia a dia também te consome, né? Você está ali no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho, está focado. Mas uma agência, ela possibilita trocas. Você tem profissionais atendendo diversos clientes, você tem uma agência que ela é 360, você vai ter várias áreas. Vai ter uma área de BI, você vai ter uma área que é de mídia, você vai ter uma área de criação, vai ter uma área que às vezes é Arte, de arte e artes, tal. né? Focado em redes sociais ali, mais para um. Então, assim, troca, né? Troca com as pessoas, conversa, chama pro café, mesmo que seja um café virtual, faça treinamento. Às vezes, a maioria das agências hoje, elas possibilitam, mesmo que no virtual, e isso começou muito lá, né? Voltando lá na história da pandemia, os treinamentos e as reuniões, os Workshops e tal. workshops. Então, assim, tudo isso é possibilidade de interação
e a possibilidade de conhecimento, que é o que eu comentei. Às vezes, muitas vezes o conhecimento não é só você fazer um curso formal, é você ter essas trocas no dia a dia. E Uhum. isso está ligado com o relacionamento também interpessoal que você faz dentro da agência. E a agência hoje ela é um hub mesmo de conhecimento e de trocas, né? Por isso que os clientes procuram também agências, porque o cliente ele está esperando isso, ele espera que você vai aportar esse conhecimento que você tem lá dentro, você tem múltiplas empresas, diversas. Às vezes o cliente chega com uma demanda, você nunca nem fez aquilo porque você não é algo novo ali no seu núcleo, Uhum. mas você tem outros clientes dentro da agência que às vezes já fizeram. Uhum. Então, Seja ali dentro ou fora, né? Antes de dentro ou chegar fora, ali. vai trocar, sabe? Conversa, vai atrás. Então, a agência ela tem essa possibilidade, assim, de você ter muita troca, né? Muita troca de experiência. E essa troca é importante mesmo que, por exemplo, o home office ele em alta desde a pandemia principalmente, você não tratar ali a pessoa como se fosse uma caixinha de conversa ali do WhatsApp e tal, como se fosse um aplicativo. Você tratar como ser humano, então avançar, né, nesse relacionamento, mesmo até de equipe, não só com o cliente, com a imprensa, né? Igual você falou, então ir para uma videoconferência e também, ou ir à agência mesmo, né? Em si, de estar ali, tal contato, a troca do café e tal. Enfim, e essa busca nossa, como a gente absorve o conhecimento, não é igual você falando, no curso, é algo muito, parece até que individual, né? Ah, você é o professor, você é a professora, você é o conteúdo. Mas você e as outras pessoas, né? O Sim, colega de sala, colega de trabalho, e isso ajuda a gente como profissional e como pessoa, né? com certeza. E cada vez mais, assim, eu acredito muito nessa gestão humanizada, nessa percepção de que as pessoas têm também peculiaridades, né? Cada pessoa tem um determinado desafio, fortalezas e fraquezas ali dentro né? Todos nós temos, né? Lados que nós precisamos desenvolver e que nós somos muito bons em outros lados também. E aí, numa agência, você consegue pegar o potencial que é melhor de cada um para você conseguir fazer um bom trabalho e desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido junto das pessoas também, né? Então, isso que você comentou de tratar o profissional como uma pessoa, né? E não ser só ali uma caixinha do WhatsApp, ou ser só ali aquela troca muito focada ali no dia a dia e na correria do trabalho, ela faz toda a diferença, com certeza. Às vezes a gente tá lá só falando um com o outro por causa de demanda, né? Por causa da função, enfim, tem que cumprir ali demandas, atividades, mas não pergunta como que a pessoa tá, se ela tá Sabe? bem, Exatamente. se ela acordou bem, enfim, porque isso tem impacto na equipe, tem impacto nela, tem impacto em todo, né, o contexto que tá envolvido, né? Exato. E às vezes dar um passo para dar dois para frente é essencial, né? Então, calma aí, primeiro vamos saber como que você tá, como que você tá. Depois, não, beleza, tudo bem, vamos lá, vamos fazer o planejamento, vamos fazer as atividades para Exato. entregar uma qualidade muito, muito melhor, né? E conhecer as pessoas também, aquilo que elas gostam, que elas fazem. Faz diferença, porque, como eu falei, hoje se converge. Você não é só assim, agora eu sou o profissional de comunicação e agora não, agora eu sou a pessoa física. Sim. Não, é tudo junto e misturado. Então é importante você conhecer as pessoas, o que ela gosta. Às vezes já aconteceu isso comigo, assim, em agência. Tipo, putz, tinha uma pessoa que era muito ligada em cultura pop, aí entra um cliente, nada a ver, assim, que você né, diferente, você não tá muito familiarizado com aquele assunto. Aí você lembra que tem uma pessoa na equipe que gosta muito, né, que ela pode ajudar, ou que ela pode agregar com ideias. Então, você conhecer aquela pessoa, né, aquele profissional para o além do trabalho é essencial, assim. E também torna as relações mais humanizadas, né? As pessoas não são máquinas ali que estão trabalhando no dia a dia, né? Então, tem uma pessoa que está ali por trás e que tem anseios, né? Tem questões e tem potencialidades. O ser humano é complexo, né? Sim, sim, com certeza. Você falou disso ali de as pessoas, os profissionais, os colegas de trabalho que estão ali, tem que lembrar que estão além do trabalho, né? As pessoas são além do trabalho, são pessoas mesmo. Me veio muito à mente uma série até que bombou no ano passado que chama Ruptura, não sei se chegou a assistir. Não. Que mostra muito esse lado. É como, de certa forma, uma distopia, né? Uhum. E aí as pessoas que trabalham numa determinada empresa ali, quando elas entram no local da empresa e passam pelo elevador, ela esquece quem ela é na vida, parte pessoal dela, e ela entra só, tipo, eu sou o empregado, então, assim, eu sou funcionário dessa empresa, e ela tá lá para trabalhar, para atingir metas mesmo e tal. Mas ela não sabe, ali dentro, ela tem um negócio da cabeça, ali, do cérebro, da memória, que ela não sabe quem ela é na vida, tipo, se ela tem esposa, se ela não tem, se ela é solteira, se ela mora, sei lá, em qual região, ela só sabe que tá ali para trabalhar e cumprir tal meta. Aí quando ela vai embora,
Aí, quando ela desce do elevador, assim, ela volta assim, ah, eu sou tal pessoa com esse nome, e eu sou, enfim, casado, não casado, Aham. enfim. E, enfim, só me veio à mente, só quando você falou, porque a gente, é muito importante, né, a gente saber que o colega nosso de trabalho tá ali do lado, é um ser humano, tem esses gostos, tem essa conversa, porque é aproveitável não só para o âmbito profissional como pessoal, né, de desenvolver amigos também, Sim, relações melhores, né. com certeza. E saber que às vezes nem sempre todo mundo tá no melhor dia, Sim, né? Tem que ter essa empatia, assim, eu acho essencial e para o trabalho fluir bem. E isso está muito ligado aí com as relações interpessoais, né, que a gente comentou. Então, entender o outro e se colocar no lugar do outro, conhecer melhor as pessoas, faz diferença também no trabalho, né? Ela faz diferença no resultado mesmo do trabalho. Então, uhum. é essencial, de fato. Se você já tem um carinho, um apreço pelo seu colega do lado, até aumenta a chance da qualidade do trabalho, do relacionamento, da função que você exerce ali de fazer, não, eu gosto dessa pessoa, vou fazer bem mesmo porque ela merece, sei lá. Aham. E, enfim, se a pessoa tiver uma coisa, né, tivesse uma resistência, não, ela vence essa barreira e tal, É. e consegue só Não, equipes agregar. engajadas, assim, isso aí tem vários estudos, né? Equipes que estão motivadas, engajadas, que são acolhidas, que têm essa boa relação dentro do ambiente de trabalho, elas produzem melhor, né? Não tem, assim, é inegável, né? Que o resultado vai ser melhor. E essa empatia, assim, nas relações de trabalho, a empatia, ela faz toda a diferença quando você pensa em produtividade, relação de trabalho, né? Uhum. E isso não foge das agências e do nosso dia a dia e da comunicação. Com certeza. Aliás, eu falei sobre a série, fica uma indicação, então, aí, não só pra você, pra quem estiver Ruptura, já acompanhando ali, anotei aqui. Ruptura. Ela deu um hypezinho ali no começo do ano passado, foi bem mais ou menos nessa época, entre março e abril, mas e foi muito elogiada também pela crítica, assim, pela qualidade, mas eu tô propondo, né, tô indicando pela questão da reflexão, Muito né, da gente interessante. tratar os nossos colegas de trabalho além da parte profissional, né, pra Muito deixar mais... interessante. E aí eu fiquei pensando aqui que é curioso isso, porque assim, a gente também está sendo bombardeado o tempo todo, né? De muita informação e muita coisa que vira o hype do momento, você não consegue acompanhar tudo. Isso Uhum. gera uma ansiedade na sociedade, que você quer acompanhar tudo que está acontecendo e muitas vezes a gente não consegue. E é isso. E tudo bem também, E né, tudo tem bem, que fazer né? a pausa. Exatamente. E como essa, né? Deve ter. Foram várias outras séries e Filmes, acontecimentos e podcasts que bombaram aí e às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Mas tá anotado que eu vou assistir Ruptura, que eu achei bem interessante a reflexão. Eu até, pelo hype, o preconceito meu na época, eu falei, não. Tá muito bombado, muito na Tá moda, bom, né? muito popzinho, não vou ver. E aí depois uma pessoa bem próxima a mim indicou, falou, não, vale a pena e tal. Aí depois do tempo eu fui assistir depois da metade do ano e valeu muito a pena, né? Pela reflexão, como eu falei, que a indicação baseada na reflexão que a história propõe, mas pela qualidade também de fotografia, de roteiro, assim, é muito bem feito. Que legal. E vai ter uma segunda temporada também, eu não sei quando que vai Muito bom. sair. Anotado aqui.